Todos, que a infinita paz do Mestre Jesus possa nos envolver, trazendo às nossas mentes essa noite um pouco mais como os Espíritos nos dizem aqui na nossa página de início, o desejo do estudo espírita, porque o Mestre Jesus sempre falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Das verdades que o Cristo nos trouxe, ele sempre proporcionou a cada um de nós, espíritos reencarnantes em processo de evolução, a possibilidade de refletir. O Cristo, ele não se submeteu às leis que os homens criaram, as leis da terra. Mas o Cristo também não fez com que cada um de nós nos submetêssemos a ele. O Cristo nos mostrou uma possibilidade da mudança através da profundidade dos sentimentos. O Cristo mostrou o quanto que cada um de nós, seres pensantes, livres, teríamos condições de avançar, de crescer, de melhorar, de tornarmos irmãos através do nosso próprio pensamento. Daí o convite que os Espíritos nos fazem a cada tempo para que estudemos, para que não fiquemos tão único e exclusivamente mergulhados num conhecimento que nós nem sabemos exatamente como ele se formou em nossa mente. E às vezes até passamos a replicar esse conhecimento, que não é um conhecimento profundo, mas tão somente de onde paramos e não avançamos. Então, o primeiro convite da noite, que vem da página, o Estudo Espírita, tem total conteúdo em consonância com essas palavras do Cristo. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Vocês podem perguntar assim: o que um estudo tem a ver com divisão, com paz, com conflito? Primeiro pensemos assim: quando Cristo pronuncia essas palavras, ele não faz como uma premonição, ele não faz como se ele desejasse que a paz não ocorresse. Muito pelo contrário. Quando Cristo fala da divisão, ele falava muito mais de uma divisão forte, com bastante significantes no pensamento de cada um de nós. Qual divisão? Que deixássemos o nosso lado sombra, o nosso lado mais escuro, e buscássemos nele, que era a luz, a possibilidade da paz dentro de cada um de nós. Então é uma divisão de conhecimento, uma divisão daquilo que eu achava, que eu pensava, numa época tão primitiva de nossa existência, para que pudéssemos chegar como hoje chegamos, com tanto conhecimento e esclarecimentos de tantas coisas. Vamos trocando em miúdo, né? Tudo isso aqui que vamos a falar. Hoje nós vamos fechando o capítulo 23, que fala da estranha moral. Por que estranha moral? Porque nesse capítulo, os Espíritos trouxeram a Kardec esses títulos: quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e o tema de hoje: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não são palavras estranhas vindas do Cristo, que sempre pregou a harmonia e o amor entre todos nós? Então, o primeiro alerta neste capítulo que os Espíritos nos fizeram foi que, ao longo de um tempo, com a força das traduções, saímos de um escrito do hebraico para o grego, para o latim. Os ensinamentos que o Cristo espalhou, eles sofreram, não o ensinamento do Cristo, a palavra escrita, pequeninas distorções de interpretação por formas de línguas tão diferentes. E lembremos, o Cristo nada escreveu, o Cristo pregava, falava. O Cristo trazia suas histórias não de uma forma escrita, mas na divulgação do ensinamento, com reuniões, com exposições, com estímulos, não somente da sua palavra, mas como da sua própria forma de viver. Então, todos os que vieram a escrever sobre o Cristo eram todos aqueles que com eles estiveram.
os apóstolos, e mais à frente, todos os historiadores que vieram recolhendo essas histórias e chegaram até nós. Então, pequeninas palavras puderam alterar a forma de uma frase, mas não alteraram o conteúdo que Jesus Cristo trouxe ao pisar na terra, num corpo de carne, se fazendo homem como todos nós e vivendo entre nós. Por que o conteúdo do que ele trouxe não mudou? Porque o conteúdo do que ele trouxe era de uma profundidade que, como ele disse, iria gerar a divisão. Iria mexer com os alicerces de uma sociedade. Olhemos para trás, olhemos para o passado. Quando o Cristo pisa neste planeta, nós vivíamos ainda uma barbárie. Nós vivíamos com ideias muito primitivas. Nós vivíamos com concepções de formação de sociedade aonde alguns viviam pelo prazer ou pela opressão e outros viviam no sofrimento. Então, tanto aqueles que viviam pelo prazer, pela opressão, pelo domínio, como aqueles que viviam na escravidão e sem nada ter, todos estavam mergulhados na mesma ignorância. Aqueles que tinham o poder ou tinham o financeiro, eles tinham um estilo de vida que o ouro, que a moeda proporcionavam a eles. Aqueles que nada tinham, sofriam a escassez por não conseguirem obter. Mas em ambos os casos, não se tinha afetividade da forma como hoje nós a conhecemos. Aqueles grupos familiares que tinham a sua afetividade ainda eram regidos por leis muito diferentes das nossas. Então, os sentimentos ali existentes, muitas das vezes, eles eram corrompidos ainda por leis que diziam que muita coisa podia, que muita coisa estava liberado. Então, quando Cristo chega e diz, não é assim, não é dessa forma, e olha que já tínhamos um conhecimento através das leis mosaicas que tínhamos que respeitar o outro, por tudo que o outro ali tivesse, único e exclusivamente pelo fato do outro ser um ser humano. As leis mosaicas já diziam isso. Eu não posso chegar aqui, né, e tirar esse brinco da Márcia, porque isso pertence a ela. Isso era uma lei para um povo em que entendia que, se eu quisesse isso aqui, eu teria o direito. E ia lá e pegava. Então, nas leis mosaicas, começou-se a criar códigos de ética e de boa convivência. Mas ainda não havia o que faz com que todos nós possamos bem viver. Ainda não havia o melhor dos sentimentos, que era o amor. Não o amor na forma mais clara dele, mas era um amor ainda, às vezes, presos a desejos ou conveniências. Então, o Cristo chega e reorganiza isso. Agora, imaginem, toda uma sociedade, todo um grupo de pessoas seguindo um tipo de pensamento. Lembrem-se, naquela época ainda havia o paganismo, naquela época ainda havia uma adoração a deuses, naquela época a ideia de uma força superior ainda era por temor e não por compreensão. Então, até lidar com o mundo espiritual não era da forma como hoje nós assim o fazemos. Era por um medo ou por uma incompreensão. Então, mexer nessas estruturas, mexer numa sociedade que vivia imersa na sombra, uma sombra individual, porque cada um às vezes tinha sua dificuldade, ou numa sombra coletiva, porque todos pensavam que o certo era daquela maneira, não era exatamente uma tarefa das mais fáceis. E Cristo, um espírito que pensava reto, agia reto, que não desviou-se um segundo sequer da real missão que o trouxe a governar este planeta, a nos educar, que era fazer germinar em nós, porque a semente já estava plantada, sentimentos nobres, nos fazer evoluir. Ele não se submeteu a essas leis e não aprisionou ninguém a si submetendo a outras leis. Ele libertou, fazendo com que usássemos o nosso pensamento. Então, vamos pensando assim,
quando pela primeira vez estudamos o mundo espiritual, ou estudamos as relações humanas, quem foi nosso professor? Jesus Cristo. Esse foi o grande presente de Deus, na sua infinita misericórdia, a nós, que aqui habitamos esse planeta. Foi a primeira vez que sentamos em uma sala de aula para falar, para pensar, junto com outro que nos ensinava, o que é viver, o que é conviver. E nosso mestre, Jesus, sentava-se sobre uma pedra e nos reunia ali. Ali era a nossa sala de aula, junto à natureza e junto ao mestre. A cada situação que ele via, que ele passava, ele não apontava o erro daquela situação. Ele perguntava a cada um de nós: e se fosse você naquela situação? Por que você não faz o melhor de você? Por que você não deseja o melhor para o outro? E assim, ele ia nessa grande escola a céu aberto a nos ensinar. E nós fomos saindo aos poucos daquela condição de escravos, não de quem tinha o poder, não do rei, não do reino, não das pessoas que tinham as suas armas, não daqueles que, quando começaram a ter compreensão daquelas palavras, embanharam suas espadas e entenderam que, se nós temos que modificar sentimentos e seguir o Cristo é o melhor que há, então aqueles que não seguem, eu tenho que puni-los. Nós ainda olhávamos e pensávamos que era por submissão que a liberdade viria. Então muitos embanharam suas espadas para fazer com que outros acompanhassem. E o Cristo a todo momento dizendo: não, não é assim. Por isso que aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, assim é nos dito: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para os quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Então, mesmo tendo Cristo como um professor, como um mestre, falando para cada um de nós, direto na nossa consciência, nós ainda não conseguimos nos fazer de forma como nos éramos convidados. Ainda guardávamos em nós, porque todo o processo de mudança passa por uma transição, ainda tínhamos em nós a ideia de que eu tenho que submeter o outro a pensar como eu penso. E se nós formos olhar hoje, em 2017, ainda acontece dessa forma. Ainda queremos que as pessoas entendam que a religião que eu professo, o local que eu frequento, aquilo que sou, seja melhor do que o outro. Até hoje, em 2017, ainda existem, em menor escala, lutas sangrentas daqueles que acham que ninguém pode pensar de maneira diferente. Hoje, em 2017, não levantamos mais espadas, mas às vezes nós temos algo que corta mais do que o fio de uma espada: a nossa fala. Ao julgarmos o outro, ao condenarmos o outro, ao apontarmos o nosso dedo acusador sobre todo aquele que não pensa como eu. E nós podemos pensar assim: mas Dirce, hoje somos livres nas nossas formas de expressar a nossa fé ou de trazer o conhecimento que o Cristo nos falou. Sim, somos livres. Mas quem aqui, incluindo euzinha, já não criticamos uma outra pessoa porque pensou diferente? Quem? Quem aqui já não olhou as mudanças que vamos vendo acontecendo na sociedade e, sem compreender a dor que aquele outro carrega em si, já não apontamos um dedo acusador sobre a atitude A, B ou C? Então, séculos e séculos e séculos, mas ainda temos esses resquícios. E aí eu pergunto: não é possível então compreender o que o Cristo falou? Em meu nome, com o pretexto de utilizarem do meu nome, lutas ainda acontecerão. Ele não premeditava por desejar, mas por compreender a nossa fragilidade de mudar um pensamento tão internalizado, tão firme,
Então, o construtor da minha vida, eu abrir mão para seguir um outro que me diz, não é dessa forma, há de ser de outra. Então, vivíamos sim nessa barbárie. E mexer nessa estrutura, o Espírito com a luz do Cristo trouxe os ensinamentos e nós tivemos que segui-los. A face horrível da maldade humana ficou para trás. A forma como nós nos colocávamos já não mais existe. Hoje temos, como disse, essa espada tão afiada que é a nossa fala. Mas nós temos, vamos colocar assim, a bainha onde se guarda, né, a espada, e nós guardamos às vezes a nossa espada muito bem guardada em algo chamado a nossa consciência. Então eu posso até criticar, apontar, mas em algum momento minha consciência me diz assim, não é assim. Onde nasceu essa consciência? Lá atrás, quando Cristo falava para nós das igualdades. Então pensemos assim, no avançar dos séculos, em cada retorno que nós como espíritos fazíamos aqui à Terra, nós passamos a aprender mais um pouco. Veja como Cristo é paciente com cada um de nós e veja como Deus tem misericórdia. Leon Denis nos fala, patrono da nossa casa, em seus diversos livros, que o nosso pensamento, hoje, formado da maneira como está, onde combatemos preconceitos, aonde combatemos que não há desigualdade, aonde combatemos tudo de ruim que possa surgir no seio de uma sociedade e destruí-lo, ele diz que esse pensamento nasceu nas idas e vindas nossas pelos séculos, que ao longo de um bom tempo, nós somos aos poucos internalizando e fazendo para nós a verdade, já que o Cristo dizia, eu sou o caminho, a luz, a vida, a verdade. Então, a verdade que ele nos apresentou, internalizou, mas não foi utilizada. A cada ida e vinda nossa, em cada século, nós fomos desabrochando um pouco mais. Basta olharmos para a história e nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o século da luz, nós vamos ver o século da treva, nós vamos ver os movimentos que foram denominados como iluminismo, positivismo, as eras da indústria, da tecnologia. Nós vamos vendo a história se fazendo e a cada momento desse surge algo que mostra para nós que aquela verdade ela tem um outro caminhar ou tem um outro complemento. Então vamos pensando assim, para nós que reencarnamos num corpo feminino. Alguns anos atrás, nós não teríamos o direito a um trabalho fora da nossa casa. Até que surge todo um movimento e vai dizendo que sim, a mulher pode colaborar. Que sim, que a mulher pensa. Ela pode votar e escolher seu governante. Que sim, a mulher tem direitos. E o que nós temos, por exemplo, no nosso país, uma lei chamada Lei Maria da Penha. É algo que nós devemos ter como um ganho. Mas é algo, lembre-se da divisão, como Cristo falou, que lá naquele cantinho da divisão no pensamento, nós temos que pensar, ver assim, que triste ter que ter uma lei que proteja uma mulher. Um espírito que veste um corpo de mulher precisa de uma lei que impeça que ela seja agredida. Então, são os dois lados. Ao longo de um século, de vários séculos, ao longo de vários espíritos que reencarnaram com sua luz e falaram para nós, mais uma vez, de uma forma diferenciada, o mesmo que o Cristo falou, amai-vos. Mas se vocês ainda não conseguem amar da maneira como ele explicou, então vamos colocando assim, não há diferença entre vocês. Aí um pensador trazia, num desses séculos, num desses movimentos, livros, cultura, música, peça de teatro. Era um professor, era um artista, e ia falando para nós, olha, veja, é assim que vocês precisam ser. Até que um dia nós entendemos, poxa, ainda não conseguimos, mas vamos criar uma lei que proteja?
e aí se criam as leis. As leis nascem, meus irmãos, do desejo nosso de nos proteger, desde o dia que o Cristo falou para cada um de nós: amai-vos. Por isso que ele também falou: instruí-vos. Que aonde os sentimentos de vocês não alcançam, o pensamento de vocês ajudará. Aonde vocês forem tão somente sensação, ou seja, presos ainda a tudo que viveram, o livre-arbítrio permitirá que vocês se ajudem mutuamente. E assim seguimos até hoje. Leon Denis nos diz que o nosso pensamento foi formado, como dito antes, ao longo desses séculos e que devemos muito a todos esses espíritos que aqui pisaram e trouxeram esse movimento. Leon Denis diz que nós devemos muito às religiões. Hoje, às vezes, temos até alguns preconceitos com algumas religiões. Então, o que ele nos diz? Que as religiões apresentaram a cada um de nós uma possibilidade, mais de uma, de nos aproximarmos da doutrina do Cristo, da forma como nós ainda tínhamos necessidade de compreensão. Leon Denis nos fala que o cristianismo, que a Igreja Católica nos trouxe um incrível benefício chamado a beleza e a harmonia, por conta da sua arquitetura, por conta da beleza existentes nas formas como as igrejas eram construídas. Então, a tudo, o patrono dessa casa nos diz que havia uma possibilidade de fazermos a divisão de um pensamento antigo que eu trazia com um pensamento novo que surgia. A todo momento. Olha, eu diria assim, que privilégio cada um de nós tivemos ao reencarnar num planeta que, vejam, ainda traz como forma de educar termos, às vezes, a própria dor. Então, olhem como cada um de nós fomos colocados, vamos colocar assim, num colo quentinho, desses espíritos benfeitores que, atendendo ao pedido do Cristo, aqui reencarnam e impulsionam a humanidade. Para a gente compreender bem isso, que é a evolução do pensamento, como Leon Denis nos fala, vamos pensar assim: quem aqui lembra, não precisa falar nem levantar dedinho, quem aqui lembra a primeira vez que escreveu o nome, quando foi alfabetizado? Não lembramos, né? Não lembramos. Faz tanto tempo isso, não faz? Para mim não faz tanto não, sabe? Né? Faz tanto tempo isso. A gente não lembra mais quando uma pessoa nos ensinou a fazer aquele movimento, a juntar as letrinhas. Mas, se a gente for buscar lá no fundo da memória, nós vamos começar a ter uma felicidade ao lembrar quando nós começamos a ler. Posso não lembrar a primeira coisa que eu li, mas quando aquele mundo ali se descortinou, já era um avanço. Então, um dia, alguém me ensinou a pegar num objeto, que se nós formos parar para pensar, não é algo fácil escrever e ler, não. É um movimento, e eu vou juntar signos tão diferentes, que são as letras. Então, não é um processo tão fácil. Mas alguém chega e me alfabetiza. Benditas sejam as nossas preces para esses profissionais, que todo dia está ensinando um espírito a mergulhar no mundo das letras. As nossas preces, aquelas que um dia nos ensinaram. Porque hoje, se estamos aqui a ler, ouvir, escrever e falar, começou ali. Mas a gente não lembra mais. Não lembramos mais do nosso primeiro livro, talvez. Não lembramos mais daquele momento que lá estivemos. Talvez lembremos de um ou outro coleguinha. Mas, com o tempo, aquele mundo tão infantil, tão simples, ele foi se descortinando para nós e nós começamos a querer outras coisas. Nós começamos a desejar novas perspectivas, mesmo ainda criança. Por quê? Porque quando nós tivemos esse entendimento
da escola ou da família, mesmo que eu não tenha ido aos bancos escolares, mas a vida, a família foi me ensinando, eu passei a desejar mais. Eu passei a ver quão tola era, às vezes, alguns medos que eu sentia ou que nós todos sentimos. Ao longo do tempo, nós fomos percebendo que, às vezes, algumas histórias que nossos pais ou cuidadores nos contaram não tinham fundamento nenhum de verdade. E fomos deixando aquilo para trás. Mas, mesmo com o tempo, hoje todos nós já adultos, alguns mais jovens, alguns com, digamos assim, as primaveras mais adiante, mas hoje, todos nós também aqui presentes, se formos pensar em uma dessas coisas que entendemos como tão simples e sem fundamento que os nossos pais nos explicaram, se percebermos, nós ainda repetimos. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe me ensinou que eu não podia deixar a sandália assim virada, porque aquilo, ela usava esse termo, tá, minha gente? Ela falava assim, você está agorando sua mãe. Eu não entendia direito o que era, mas era uma coisa ruim, porque, né, ela ia rapidamente lá e mandava virar a sandália. Gente, eu não posso ver a sandália virada, porque eu vou lá e desviro. Até hoje, eu sei que não tem nada a ver. Um dia desse, não vou mentir para vocês, não faz muito tempo, não, foi esse ano. Foi que eu me dei conta, falei assim, meu Deus, minha mãe falava isso, que era para eu tirar a sandália do lugar, né? Na verdade, não tinha nada. Aquilo era a maneira que a nossa mãe tinha de falar assim, não, deixa a sandália aí. Guarde essa sandália. Mas olha, não tire. Não, e pelos sorrisos eu vi que tem muita gente por aqui que eu acho que ainda vira sandália, né? Viu? Quer ver uma outra coisa que eu já ouvi? Esse eu não sei o fundamento. Se alguém souber, depois, por favor, lá fora me explica. Não coma manga com leite, porque isso é um veneno. Aí falaram para mim assim, é porque na época da escravidão, os escravos comiam manga com leite. Gente, escravo come manga com leite? Como assim? Se nós sabíamos que na escravidão era muito sofrimento e que aquele leite provavelmente não chegava na senzala. Não tem uma coisa estranha nessa história, até na explicação? Agora eu tenho certeza, vou ver pelos sorrisinhos daqui, que tem muita gente que ainda não come manga com leite. Eu vi uns sorrisos, não conto para vocês não, ninguém olha para trás não, tá? Mas eu vi uns sorrisos. E assim nós vamos fazendo. E assim nós vamos fazendo. É possível entender então, quando Cristo falou para nós, vou brincar assim, não deixa a sandália virada porque não vai ser bom? O Cristo falava para a gente assim, não deseja o mal do outro, isso não vai ser bom para você. O Cristo dizia assim, não coma leite com manga, né? Porque não vai fazer bem a você. O que ele dizia para a gente? Porque ele contava para a gente histórias. Ele era tão carinhoso conosco, ele contava histórias, porque éramos crianças, como as nossas mães tentando nos educar. Eu entendo nessa mistura da comida que, na verdade, nossas mães diziam assim, não misture as coisas, porque isso pode acabar dando uma indigestão. Né? Eu acho que no fundo era isso que elas queriam dizer. Mas o que o Cristo dizia para nós? Não faça isso, porque isso vai ter uma consequência para o seu espírito. Mas o Cristo tinha condição de falar para uma sociedade que ainda não sabia ainda o que era o sentimento, o amor, que vivia por sensações de prazer ou opressão. Que o que eles fizessem naquele momento geraria uma consequência depois? Não. Foi preciso que nós passássemos pelos séculos, com os espíritos nos trazendo, como eu disse antes, a cultura, a arte, nos estimulando a pensar no bem, nos apontando outros caminhos, para que um dia nós pensássemos, por que o Cristo falou que haveria consequência? Se eu não cultivasse em mim um sentimento nobre, sentimento esse amor. Então, como nos disse os espíritos aqui, ele disse, né? A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, à luz da fé esclarecida às trevas do fanatismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que irá restabelecer todas as coisas. Lembra? Não faça porque haverá consequência. Quando haverá essa consequência?
ficou a dúvida. E ele dizia: sejam rápidos, preparem-se, estimulem-se, vejam o que nas minhas palavras há de verdade, para que isso possa, um dia, ser totalmente compreendido por vocês. Vamos pensando junto, meus irmãos. A vida do Espírito, ela é eterna, não é? Se a vida do Espírito é eterna, o que eu faço hoje haverá consequência. Era isso que o Cristo falava para nós. Que éramos espíritos. Primeiro ele fez nascer o sentimento do Espírito encarnado. Por isso ele se fez num corpo de carne. Por isso que ele não falou para nós tão somente a uma distância, mas de igual para igual. Por isso que ele contou para a gente das histórias. Por isso que ele pediu que outros espíritos aqui reencarnassem e dessem a nós a chance de pensar através das suas obras, através dos seus ensinos, preparando o campo para a colheita. Muitos que banharam a sua espada por não compreenderem a sua palavra é porque permaneceram ainda na própria ignorância, acreditando que uma sandália virada pode trazer uma consequência. Ou seja, acreditando naquilo que não é profundo, que é raso, naquilo que não tem lógica, naquilo que não tem esclarecimento, não tem correspondência. Muitos ficaram presos ali. Por isso, usaram o nome do Cristo não porque eram maus, mas apenas ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber, de ignorar, mesmo que a verdade ali esteja. E tantos outros que assim ouviram, e entre esses outros, todos os que hoje buscam pelo Cristo e o seguem, e fazem a sua mudança da moral através do seu conhecimento, começaram a questionar: que consequência, que outro momento é esse que o Cristo vem nos falando? E eis que surge a doutrina espírita. Com os espíritos fazendo as suas manifestações, desde lá na França de Kardec, até hoje, em 2017, trazendo as suas comunicações. Essa página que vocês leram é uma comunicação. Momentos que ouvimos aqui um espírito falar é uma comunicação. Porque, a todo momento, o Cristo nos preparava não para o fenômeno espírita, que são esses momentos, mas para a profundidade da vida. Ele nos falava: essa consequência é porque o seu espírito, ao ficar preso em sentimentos tão outros, tão difíceis, trará a você uma dor, trará a você um sofrimento, trará a você confusões no seu pensar, distúrbios, trará a você conflitos que não são necessários. Então, ele fala assim para a gente: pense em como você é hoje, para que você possa entender como você é como espírito. Aonde esbarramos nas nossas maiores dificuldades? Ali está o nó que eu preciso desatar na minha própria história de ser imortal. Ali está o que o Cristo falou. Esta é a sua consequência de tudo aquilo que você viveu. Mas ele não nos falou assim: essa é a sua consequência e você irá sofrer por isso. Não. Essa é a consequência de tudo aquilo que você fez. A sua consciência, ao amadurecer, irá fazer você entender o quanto errou. E através das minhas palavras, você se liberta, através de sentimentos mais nobres com você e com os outros. Não é tão difícil assim, meus irmãos. Nós é que ainda nos sentimos incapazes de amar dessa forma livre. Nós é que ainda não conseguimos ver que esses sentimentos vivem em nós a todo momento. Mas o Cristo, sabendo das nossas dificuldades, entendemos que ainda passaríamos por todas as fileiras, sejam elas de dores ou de felicidade. Ele traz, junto com o Consolador prometido, com a doutrina espírita, um outro ponto, para nós que ainda estamos na divisão, que ainda não aceita. Ele traz algo chamado a ciência. Então, hoje,
quando a ciência vai lá e diz: isto aqui é uma verdade. Muitos daqueles que estavam na fileira, que não aceitavam, não compreendiam, ou ainda não conseguem entender que o maior dos alívios que um espírito pode ter é a evolução do seu sentimento, mas ele às vezes acredita na ciência. Ele às vezes acredita que aquilo que a ciência diz que é uma verdade, então eu posso também tê-la como minha. E aquela verdade nasceu da onde? Torna a dizer, dos ensinamentos do Cristo. Existe um site que é um site de artigos científicos mundialmente reconhecidos. Um site em que, quando você quer pesquisar e fazer um artigo científico que seja reconhecido, uma monografia, uma dissertação, algo que o mundo acadêmico aceita, muitos que gostam, né, dessa área vão lá pesquisar. Chama-se PubMed. Sabe quem está no PubMed, minha gente? André Luiz, com seus artigos, que estão no mecanismo da mediunidade. A ciência aceitou os escritos de André Luiz, um espírito. Então, o André Luiz vem falando sobre a pineal. Vamos colocar assim, é uma outra conversa, não é para hoje. Está lá, a ciência dizendo que o que nós tantos falamos aqui sobre mediunidade, vibrações, fluidos, tudo que a gente estuda, ou que às vezes nós até passamos pelos nossos tratamentos, está lá, num site reconhecido mundialmente e cientificamente. Estude, como disse o Dr. Herman aqui, para que você saia da sua ignorância. Então a ciência hoje vem falando para nós. O espírito é uma realidade. Hoje a ciência vem falando da vida pós-morte. Hoje a ciência vem falando que às vezes as dores que eu sinto no meu corpo, as doenças que me acometem, os tratamentos que começam e às vezes não são eficazes, enfim, que tudo aquilo que faz parte da minha vida, que está preso aos meus sentimentos. E que quando eu desbloqueio os meus sentimentos, eu desbloqueio aquela área do meu corpo. Hoje a ciência mostra que, por exemplo, um dos maiores males da humanidade, que é a depressão, um estado de humor deprimido, que faz com que a pessoa tenha sua vida incapacitada, que a origem está no pensamento. Só que eles dizem para nós assim: a origem da depressão estão nos neurotransmissores. Mas a gente pergunta, quem dá condição aos neurotransmissores para que eles fiquem daquele jeito? O pensamento. Então hoje a ciência entende que é no pensamento que reside muito dos nossos males. E nos fala isso de forma clara. E o Cristo falava: não seja desse jeito, não tenha seus pensamentos dessa forma, porque haverá consequências para você, porque o espírito é imortal. Ele não falava o nome espírito que não teríamos condições de entender. Quando nos falaram o nome espíritos, também tivemos dificuldade de entender com Allan Kardec. Então hoje a ciência nos fala o nome espírito. E talvez agora a gente consiga compreender. Em 2017, a gente consiga aceitar que eu sou um espírito e que o meu corpo representa, através de tudo que ele irá passar, a história que o meu espírito carrega comigo. Hoje, quando o Lopes fez a prece, ele pediu por todos aqueles que estão nesse momento fazendo seu tratamento nas salas, né, nos tratamentos espirituais. Os tratamentos espirituais envolvem fluidos. Os tratamentos espirituais envolvem o pensamento daquele que doa o fluido, daquele que recebe o fluido. O tratamento espiritual envolve uma renovação celular. O tratamento espiritual envolve uma aceitação, uma paz e um equilíbrio daquilo que eu vivo. Quantos de nós já não sentimos os efeitos benéficos de um tratamento espiritual? Quantos de nós já nos sentimos aliviados com os efeitos do tratamento espiritual? Quem tratava através dos fluidos, meus irmãos? O Cristo. E o que ele nos falou?
podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Veja a simplicidade do Mestre. Ele não disse, só eu posso fazer isso. Ele disse, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Porque o Cristo fazia por amor. Então, é o mesmo princípio. Daquele que doa o fluido, daquele que recebe. Se eu sou o que estou recebendo, eu preciso sentir amor por eu mesmo. Eu preciso me colocar na condição de valorização da minha história, de perdão pessoal. Eu preciso me colocar na condição daquele que é o aprendiz da vida e que mesmo diante das mazelas que ela me traz, eu continuo com um aprendiz. Assim, é o que ele dizia. Por isso que ele falava, vocês podem fazer o mesmo que eu faço a partir do momento que passarem a amar a vocês mesmos. Então, para muitos que ainda têm dificuldade, a ciência hoje estuda os efeitos dos fluidos. Veja os benefícios. Enquanto eu estudo, eu acredito. Às vezes eu não preciso estudar, eu sinto e eu acredito. Então precisarei estudar, já que eu já acredito, eu já entendo. Precisa. Para que você possa ser aquele que vai levar a boa nova para o outro com a segurança que as explicações podem trazer. Para que você não fique tão somente naquele ponto de acreditar por acreditar, mas de acreditar porque compreendeu. Tudo isso e a todo momento foram ensinamentos do Cristo. A divisão que ele trouxe foi de nos tirar da ignorância e nos colocar como pessoas que pensam, espíritos que evoluem através do nosso próprio esforço de compreensão da vida como ela é e da aceitação que, como espíritos que somos, passaremos ainda por muitas fileiras de aprendizado. A dor, o sofrimento, poderá lá estar pela dificuldade que teremos em compreender. E nessa hora, sempre haverá um outro alguém que poderá me estender os braços, que poderá me dar um colo, porque este faz parte também dos seus ensinamentos. Amai-vos uns aos outros. Com a chegada do Espiritismo, com a chegada da união da ciência com o Espiritismo, há possibilidade para todas as mentes. Há possibilidade para todos nós. Mas o maior dos ensinamentos que o Cristo nos traz é esse: a espiritualização, a compreensão e a aceitação. O Cristo permanecerá eternamente vibrando com sua luz por esse planeta. Nós precisamos nos aproximar dessa luz, tê-lo como um grande amigo e como mestre. Lembra quando falava da nossa professora, aquela que nos ensinou a escrever? Às vezes a gente esquece dela, mas ela foi um elemento tão importante na nossa vida. Às vezes nós nos esquecemos do Cristo, e Ele é um espírito tão importante na nossa vida. Como digo que às vezes nos esquecemos do Cristo? Quando a nossa fé, eu vou chamar assim, treme. Quando às vezes achamos que fomos esquecidos por Ele. Nunca fomos esquecidos por Ele. Quantas situações talvez tenhamos nós, a pedido do Cristo, com todos os espíritos que nos cercam e nos conduzem, que nos apontasse o caminho, já que não sabíamos ainda quando trilhar. Pensem, meus irmãos, nosso pensamento não chegou a 2017 porque nós somos inteligentes. Nosso pensamento chegou formatado em 2017 porque os espíritos deram condições através desse pedido do Cristo. Hoje nós assistimos a humanidade ainda em guerra. Hoje nós assistimos a algumas religiões tentando se sobressair às outras. Hoje nós ainda assistimos aqueles que querem viver tão somente pelo prazer e pela opressão, tal qual falávamos no início do nosso estudo, mas já são em menor quantidade. Espíritos que já foram e já retornaram, ainda com a mesma proposta de segurar a espada. Por que eles estão reencarnando entre nós? Por que eles ainda mostram essa barbárie?
para que nós possamos ajudá-los, para que nós possamos vibrar por eles, mostrar a eles um outro caminho, para que nós possamos mostrar a eles que não era dessa espada que o Cristo falava, mas o Cristo falava de uma outra forma de integração. Ele falava da aceitação. Essa era a espada, se podemos assim dizer, que ele empunhava, da igualdade e da fraternidade. Então esses espíritos reencarnam entre nós, para que nasça em nós a certeza de que sim, escolhemos o caminho certo, e que possamos, como fizeram conosco, lembra a formação do pensamento, os artistas, os espíritos de luz que vieram e com sua arte nos mostraram a possibilidade da harmonia, para que hoje nós sejamos esses. Hoje nós somos os espíritos que irão apontar a cada um. Então hoje, se na nossa sociedade, principalmente aqui no nosso país, ainda vemos a violência, e às vezes nos espantamos, achamos que ela está a crescer, não critiquemos aquele que faz a violência, mas procuramos entender qual a razão desta violência ainda está neste crescimento. Se hoje nos espantamos ou tenhamos medo do que a gente acha que podemos encontrar pelas ruas, começamos a nos perguntar em que momento nós, que chegamos aqui antes deles, deixamos que as coisas viessem a ficar no ponto que está. Puxemos para nós a responsabilidade de uma bela mudança nessa sociedade. Não critiquemos. Iremos agir de acordo como Cristo nos ensinou, amando. E assim, cada um de nós, mexendo na nossa consciência, encontraremos uma forma de ajudar ao outro. Vejam quantos tem nessa sala, dos dois lados da vida. Muitos. Se cada um de nós sairmos como os apóstolos saíram, a pregar o bem, a paz, se contivermos a nossa fala quando ela for crítica, se nos enganjarmos nas ações que elevam o outro, se utilizarmos as nossas redes sociais para espalhar o bem e não para propagar o mal, estaremos fazendo a nossa parte. Hoje não precisamos mais que as construções nos mostrem a harmonia, não precisamos mais que alguém chegue para mim, para você, e explique o que a gente tem que fazer. Já somos livres para fazer as escolhas. Então, vamos nos perguntar, hoje, na minha casa, na minha sociedade, na minha rua, qual é o meu papel de divulgador da doutrina do Cristo? Porque eu serei o exemplo. Qual é o meu papel dentro da instituição que eu frequento para eu conhecer e levar o bem? Qual é o meu papel junto àqueles que precisam daquilo que eu já conquistei e que é tão tranquilo para mim que eu posso levar ao outro? Vamos, meus irmãos, movam-se, movam-se. O nosso universo, muito particular, às vezes ficou acomodado com os nossos próprios sonhos ou com as nossas próprias dores. Mas tem pessoas aí fora que ainda não sabem sonhar. Ainda não saíram da sua ignorância. Ainda não conseguem pensar o futuro. Movam-se. Veja as palavras do Cristo na página hoje do Evangelho. Tenho pressa. É preciso semear. Ele conta conosco a cada dia. Então, se unirmos o estudo que nos trará conhecimento, o conhecimento de nós mesmos e o reconhecimento do nosso próprio valor, se entendermos o nosso papel junto daqueles que sofrem, o mundo dará um salto. Porque o mal está em menor quantidade, podem ter certeza, não está em maior, ele está em menor quantidade. O mal não dominou esse planeta porque o Cristo nunca deixaria. Mas o Cristo abriu seus braços e estendeu, pedindo que esses que ainda estão passando pelo mal, a Ele se chegassem. E Ele conta com cada um de nós. Então, que na noite de hoje, possamos cada um pensar: como irei ajudar ao Cristo na sua doutrina? Como irei ajudar ao meu irmão?
Para vocês, que gostam bastante, eu tenho certeza de ler, esse livrinho aqui fala do pensamento, e esse livrinho aqui fala do Evangelho. E lá fora tem vários outros. Na nossa biblioteca, na nossa livraria, nas estantes das casas de vocês, o ensinamento, o estudo, como o Dr. Herman, na página de hoje, nos convidou a fazer. Para todos nós que desejamos conhecer um pouquinho mais a doutrina espírita, tem os encontros, os estudos. Para aqueles que gostam da ciência, temos as AMEs, as associações médicas, as associações jurídicas, as associações físicas de espíritas. Para todos nós que gostamos de aprender um pouquinho mais, as casas espíritas, não é somente a de Leon Denis, as casas espíritas oferecem os estudos. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Alivia, traz certeza e me põe como um trabalhador fiel da seara do Cristo. O Cristo não trouxe a divisão da forma sangrenta. O Cristo trouxe uma possibilidade de pensarmos como éramos e como desejaremos estar na nossa evolução espiritual. Então, que na noite de hoje possamos cada vez mais nos sentir próximo de Cristo, sentindo a presença dos Espíritos bondosos com cada um de nós e levarmos conosco a certeza de que eu conseguirei dar a esse mundo uma condição melhor do que o que ele hoje se encontra. Graças a